Nós já vimos todos esses versículos. Vamos repetir. Mas eu quero que ouça esses versículos de novo, agora, com a ideia de prioridade em mente. Isso reflete o que Malaquias disse uns 400 anos antes de Jesus dizer. Mateus 6:24. Ninguém, lembram disso? Ninguém pode servir a dois senhores. Em outras palavras, só existe um, número um. Não dá para servir dois senhores, só há um, número um. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Deus diz, sabe uma coisa? Ou eu sou o primeiro da lista, ou você é o primeiro da lista. Mas ele especifica melhor. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. A competição não é entre Deus e o diabo. A competição é entre Deus e o dinheiro. Deus diz, olha, ou você fica no começo da sua lista no que tange a economia pessoal, ou então fico eu. Eu vou ficar no começo e você no final, ou você lá em cima e eu ficarei lá embaixo. Agora, falando sério, às vezes não é assim que parece. E mesmo que muitos de nós queiram servir a Deus, oramos e dedicamos, levantamos as mãos, ou uma mão, e aí o CD, e começamos a ler nossas Bíblias pela primeira vez. Mas ainda assim, parece que Deus está em quinto lugar. Mas sabe, nós queríamos que Deus viesse em nossa direção. E Jesus diz, tá bom, há um conflito aí. E para eu ser o Senhor, o que vai reger sua vida, você tem que me colocar em primeiro lugar, no centro da sua vida financeira. Não só nas suas orações, isso é fácil. Não só naquele tempinho extra entre um culto ou outro. Bom, isso é menos fácil, mas isso não vem ao caso. É Deus e o dinheiro, versículo 31. Isso faz parte da mesma conversa. Não se preocupem dizendo, o que nós vamos comer? Me deixa falar de forma diferente aqui. O que eu vou comer? É só prestar atenção. Qual é a parte importante aqui? O que eu vou comer? Eu tô preocupado com o número 1, por isso sou o número 1. O que eu vou beber? É por isso que me ponho no topo da lista, estou preocupado comigo. O que eu vou vestir? Por isso sou o número 1, estou preocupado com o que vou usar. Jesus disse, é tão preocupado com coisas, é tão preocupado que se colocou no topo da lista e eu lá no final. E continua, gente que não acredita em mim tem essa lista de prioridade. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Gente que não acredita em Deus prioriza esse tipo de coisas. Mas o Pai sabe que você precisa delas. Esse é um versículo que já ouviram 1000 vezes, mas é um versículo que põe um ponto final na conversa sobre bens e dinheiro. Busquem, pois, qual a palavra? Qual a palavra? Busquem, pois, em primeiro, o meu reino e a minha justiça. Não sou eu falando, é Jesus fazendo uma promessa. Busquem, pois, primeiro o meu reino e minha justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas ou dadas a vocês. Em outras palavras, olha o que quero que façam. Quero que virem a lista de cabeça para baixo. Quero que ponham a mim e aos outros no começo. Quero que vão atrás de mim antes. Se procurou antes por mim, agora sim você escancarou as portas e me convidou a entrar na essência da sua vida. Seu dinheiro, seus bens, sua segurança, seu futuro, o que vai ser de mim. Quero que busque primeiro a mim e o meu reino. E todas essas outras coisas que você prioriza e que lhe deram tanta preocupação, todas essas coisas eu vou dar a você de qualquer jeito. Busque primeiro o meu reino, e todas essas outras coisas serão dadas a você. Eu estou dizendo, não tem nada a ver com ficar rico. A boa notícia é que a maioria de vocês já é rica, certo? Já estão comendo, e têm onde morar, e têm grana no banco, e não estão preocupados com o que vão comer depois da igreja. Já são ricos se comparados com o resto do mundo. Não tem nada a ver com ficar rico. Isso tem a ver com o repriorizar e a sensação de paz que vem quando sabe que Deus invadiu essa área da sua vida porque você escancarou as portas, finalmente. Dar, poupar, pagar impostos, pagar as contas e viver com o que sobrou. É isso que funciona nos Estados Unidos da América. Se você der corretamente e poupar corretamente, o que acontece com esses dois? Não é pegadinha. Se você der corretamente e tirar vantagem daqui, sei lá, de alguma aplicação, o que acontece com esses dois? Aumenta ou diminui? Eles diminuem. Você tem que amar esse país.
Se derem corretamente, pouparem corretamente, eles diminuem. Se fizerem o contrário, eles ficam subindo. Aí você não tem mais o que poupar e nem o que doar. Agora, vou deixar mais simples para vocês. E aqui está o sistema que eu adoraria que aplicassem. Ele é muito simples, é doar, poupar e viver. Doar, poupar e viver. Repitam isso comigo. Doar, poupar e viver. Mais uma vez. Doar, poupar e viver. Quando você receber, invista no reino de Deus primeiro. Depois você investe no seu próprio reino em segundo. É o seu futuro. Não estou falando daquela aposentadoria que desaparece mesmo que você não tome nenhuma decisão. Você precisa guardar dinheiro. Você investe primeiro no reino de Deus, no seu futuro reino depois, e decide como vai viver com o resto. Doa, poupa e vive com o resto. Doa, poupa e vive com o resto. Doa, poupa e vive com o resto. Esta é a forma como abre as portas para o envolvimento de Deus no seu futuro financeiro. E estou dizendo, as cartas, as histórias, os e-mails que continuam chegando. Gente rica, gente pobre, classe média. Essa é a chave para o sucesso financeiro. Essa é a chave da liberdade financeira. Essa é a chave da paz financeira. Isso não tem nada a ver com dar dinheiro a alguém ou à igreja. Isso não é um plano, uma influência. Como eu já disse antes, se não acreditam em mim e se acham que isso é só para conseguir mais dinheiro para a igreja, eu desafio vocês. Eu desafio vocês, sem desculpas. Não doe aqui. Mas eu desafio você a adotar esse critério e você vai voltar aqui e dizer: eu não entendo, eu não sei explicar. Mas algo aconteceu no meu coração, aconteceu na minha família, aconteceu com minhas finanças. Eu realmente não sei mesmo como explicar no papel, mas algo está diferente. E isso é porque você repriorizou todo o seu sistema financeiro. Bom, doe, poupe, viva, dê, guarde e gaste. Quando pensa assim, você tem que, já falamos sobre isso há algumas semanas, você tem que pensar em termos de porcentagens. Pensar em termos de porcentagens. Eu vou falar do que sei de todo mundo aqui nessa sala, tá bom? Duas coisas. Número 1. Todos vocês vivem de uma porcentagem da sua entrada, certo? E vocês? Hã? Isso foi minha intuição em ação, tá? Todos vocês vivem de uma porcentagem da sua entrada. Isso é o que eu sei de vocês. Olha outra coisa que eu sei de vocês. Provavelmente não sabem qual é. Provavelmente não sabem qual é. Vocês provavelmente nunca pensaram: qual porcentagem do meu ganho eu uso para viver? Só sei que vai tudo. Acho que é 100%. 100%. E se tiver dívida do cartão de crédito, 105%, 110%. Se tiver pagando um carro, uau, eu preciso de 130% do meu ganho. Isso é incrível. Como eu poderia fazer um seminário. Vou viver com 120%. Tá bom, olha só. Todos nós vivemos com porcentagem do que ganhamos. Quando você adota esse sistema, eu desafio você a descobrir que porcentagem usa para viver. Já devia saber. Se você não, presta atenção, se você não escolhe a porcentagem do seu salário para viver, pode crer que alguém vai escolher para você. Entre seus gastos habituais, suas contas e o país onde você vive, alguém de fora vai escolher a porcentagem do seu salário que vai usar. Você tem que estar no controle, você tem que tomar essa decisão, você tem que sentar e dizer: qual porcentagem do meu salário eu preciso para viver? Porque quando começa a pensar em porcentagem, não dinheiro, porcentagem, e põe no papel e estabelece: primeiro doar uma porcentagem, segundo poupar uma porcentagem e viver com o resto, tudo se torna mais claro e tudo passa a fazer mais sentido e planejar é muito mais fácil. Agora, por todas as escrituras, nas escrituras, a Bíblia fala em termos de porcentagem, não dinheiro. Deus não se impressiona com dinheiro. Tem uma história muito legal em Marcos. Jesus estava num templo. Já devem ter ouvido essa história quando estavam crescendo. É uma daquelas histórias da Bíblia que sempre contam para crianças. Jesus está lá no templo com os amigos. E eles estavam ali ao lado, observando as pessoas doarem dinheiro. E eles tinham um tipo balde grande, maior que o nosso, tipo de metal. E dava para ouvir quando as moedas caíam dentro dele, fazendo barulho, chacoalhando, tilintando. Eram moedas de cobre, prata e até de ouro. E eles estavam lá, vendo as pessoas jogarem dinheiro. E se arrastando por ali, sozinha, estava uma senhorinha viúva, com a cabeça baixa. Ela não olhava nos olhos de ninguém. Ela chega e joga sua moeda e... Você teria que ter um ouvido muito bom para ouvir algo no fundo do balde de metal. E quando ela vai embora, Jesus diz: espera, gente, viram aquilo? E eles: o quê? E ele: espera aí. A senhora ali, de cinza, com a cabeça baixa, aquela que está se arrastando, bem ali, na frente de vocês, acabou de passar. Vocês viram? E eles: vimos o quê? E ele disse: foi incrível.
E eles, assim, estavam olhando toda aquela realeza e tal, toda a pompa e circunstância daquele momento lá no templo, e Jesus diz, isso foi absolutamente incrível. Olha aquilo que ele disse, Marcos 12:43. Acho que já li esse versículo. Jesus disse, afirmo-lhes que essa pobre viúva colocou, qual a palavra? Mais. Na caixa de ofertas colocou mais do que todos os outros. E os amigos de Jesus ali disseram, Jesus, eu nem consegui ouvir nada. 2 caras antes dela fizeram barulho, din, 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 e eles sacudiram e pareciam palmas. Jesus continuou, estou dizendo, aquela senhora deu mais que todos os outros. Mas Jesus, como sabe que ela deu mais que os outros? Todos deram o que lhe sobrava, seu extra. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo, o que possuía, para viver. Deus... E se você seguir todo o programa de Jesus, Jesus, nosso Salvador, fala em porcentagem, não em somas em dinheiro. É por isso que vocês precisam colocar seu pensamento sobre poupar, doar e viver em termos de porcentagem. Você precisa saber qual porcentagem usa para viver. E aí tomar uma decisão. Precisa colocar percentuais naquelas coisas e ajustar tudo de acordo. Quando nossos filhos estavam crescendo, isso é importante para mim, porque, não sei, eu fui criado assim, não necessariamente nesses termos, mas foi tão útil passar para a fase adulta com bons hábitos financeiros. Quando nossos filhos estavam, na verdade eu ia dizer quando eles estavam grandes. Acho que começamos antes de estarem grandes, mas isso é uma questão nossa, não deles. Eu queria que eles aprendessem isso, então eu dei a cada um deles 3 potes. E fiz uma etiqueta para cada pote, doar, poupar e viver. Então, cada um tinha 3 potes. Um pote com a etiqueta doar, outro poupar, outro viver. Ou gastar, eu acho. Doar, poupar, doar... doar, poupar, gastar. Desculpa. Não viver. E nós começamos a dar mesada. Sei que alguns não acreditam em mesada. Foi assim que fizemos, tá bom? Porque eu fui criado com mesada. Nós dávamos mesada e dividíamos em moedas e montes de dinheiro para eles poderem pensar em porcentagem. E eles literalmente colocavam uma porcentagem em doar, uma porcentagem em poupar e o resto em gastar. Eu disse, se vocês fizerem isso pelo resto da vida, provavelmente não terão problemas financeiros. Se você doar antes, se poupar depois e se decidir, vou viver com tudo o que sobrou, e conversamos sobre porcentagem, então eles olharam para o pote doar, que enchia e esvaziava, e o pote poupar, só enchia, e o pote gastar, para cima e para baixo. Quando cresceram, passamos para o sistema de envelopes, e fizemos o mesmo com envelopes. Doar primeiro, poupar depois e o resto para viver. Doar primeiro, poupar depois e o resto para viver. E pense nisso em termos de porcentagem. Dessa forma, você vai priorizar Deus e o próximo antes de você. E quando você prioriza, se é cristão, sabe disso. Se você prioriza Deus e o próximo antes de si mesmo, está agindo como nosso Pai Celestial. É um embaixador, um representante, um bom filho, um administrador. E Jesus disse, olha, se me buscar primeiro, todo o resto com que se preocupa... Olha, eu sei que você precisa disso. Eu sei que você precisa disso. Eu não serei glorificado e honrado se você passar fome. Não serei honrado se você não tiver uma boa roupa para usar. Não há nada de honrado na pobreza como finalidade. Eu sei que precisa dessas coisas, mas eu quero que viva de um modo que, por sua porta aberta, me convide a entrar. Eu não sou o 5º na lista, mas você está sempre pedindo coisas. Eu quero ser o primeiro, mas isso não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com prioridades. Tem a ver com me colocar em primeiro em sua vida. Agora, quero que vão para casa e pensem assim. Quero que vão para casa e tenham uma conversa. Eu quero que vão para casa e passem a mão na sua planilha eletrônica ou sei lá o que usam para calcular suas finanças. E quero que isso vai ser difícil. Quero que descubram como seria doar antes, poupar depois e viver com o restante. E o que acontece? Você não estará apto a viver o estilo de vida que está vivendo hoje. E está tudo bem, porque o estilo de vida que vive hoje, para muitos de nós, está nos matando. É tão estressante, você adquiriu coisas que nem quer mais. E se começar a trabalhar em direção a doar, poupar, viver, o reino de Deus antes, Deus e o próximo antes, meu futuro reino depois, e aí gastar o que tenha sobrado, viver com o que tenha sobrado. Alguma coisa, estou falando, vai começar a acontecer em seu coração. Se não confia em mim, não dê seu dinheiro aqui, mas eu desafio, inverta sua lista e coloque Deus e o próximo antes. Coloque seu futuro em seguida e depois ajuste seu estilo de vida a viver com o que sobrou. Isso vai revolucionar todas as áreas da sua vida financeira. Vejam,
Conseguem, provavelmente não, conseguem ao menos imaginar o que aconteceria se todos fizéssemos isso? Conseguem? Ontem eu estava sentado pensando sobre hoje e pensei, imagine se as nossas três igrejas fizessem isso. Na verdade, eu sentei e viajei. Se todos nós quitássemos todos os nossos cartões, fique com aquele carro ridículo, se quiser. A hipoteca não dá para fazer muito sobre isso hoje. Mas se decidíssemos apenas eliminar a dívida do cartão, a média de cada lar americano, não indivíduo, lar, paga mais ou menos $1.500 por ano de juros de cartão. $1.500. Veja, se apenas nossas três igrejas, e isso é um número exato, eu peguei o número exato e calculei, então não pensem que estou exagerando. Se só nossas três igrejas eliminassem as dívidas de cartão de crédito e juntássemos o dinheiro dos juros de todo mundo, isso somaria $30 milhões. Imagine o que faríamos com $30 milhões extras em nossa comunidade. Em nosso país, no mundo, $30 milhões, não outras igrejas, sem todos os outros cristãos da Geórgia. Só nós! $30 milhões liberados para o trabalho do reino, apenas se fizéssemos isso, sermos mais responsáveis com nossos cartões de crédito. Decidam colocar Deus na frente, eu estou dizendo. Quando dar vem antes, algo acontece aqui. Quando dar é número 1, você gasta menos. Quando dar é número 1, você passa a ir a lojas mais simples. Quando dar é número 1, essas decisões são mais fáceis de tomar. $30 milhões, talvez mais. Nós pagamos em juros de cartão. Não sou contra o cartão. Sou totalmente... É legal existirem essas instituições. Nos ajudam a fazer as coisas e fazê-las mais rápido. Eu só não quero que paguem mais por coisas que não valem a pena. E que vocês nem querem também. Então imagine o que aconteceria. Isso não é só com você. É com nossas comunidades cristãs em nossas igrejas. É com a comunidade evangélica nesse país. Em uma época que as coisas estão tão difíceis e tão de cabeça para baixo, que tal nós abrirmos caminho e dissermos, sabe? Fizemos nossas cabeças. Não seremos mais escravos de más decisões financeiras. Chega. Minha família não será escrava. Esse não vai ser o legado que deixarei para os meus filhos ou netos. Estou invertendo a lista. Estou colocando Deus e o próximo antes, meu futuro em seguida e eu em último. Estou convidando Deus a fazer o que Ele quiser no campo da minha economia pessoal. Imaginem se nós fizéssemos isso. Como ficariam nossas comunidades? Como seria isso? Você diz, Andy, esse é o pior momento da minha história financeira para conversar sobre isso. Claro que é. Mas sabe, finalmente Deus tem nossa total atenção, certo? Vocês sabiam que aumentou a frequência das igrejas na América? E as doações diminuíram? Sabem por quê? Porque de repente, mesmo nossa lista estando totalmente de ponta cabeça, não temos vergonha de pedir ajuda a Deus, mesmo sem fazermos nada a seu favor, certo? Não temos problema algum em dizer, Deus, entre por favor, entre por favor. E se as escrituras estiverem certas, sou fã do Novo e Velho Testamento, Deus diz, eu gostaria de entrar. Gostaria de me envolver. Talvez eu queira me envolver com o país todo. Mas vai ter que inverter sua lista. Porque foi para isso que você abriu a porta para mim. Para eu entrar e me envolver. Não é intuitivo, mas o que ele diz é, você confia em mim e eu tomo conta de você. Se confiar em você... Você que se cuida. Então eu pergunto, estaria disposto a ir para casa e lutar com o que está acontecendo no campo da sua economia pessoal e fazer o que for preciso? Eu sei que não é uma decisão rápida. Sei que não é uma decisão fácil. Mas sei que você pode chegar lá. E se insistir, estará buscando antes o reino de Deus na área mais difícil de todas as áreas para se buscar o reino dele. E se buscar primeiro o reino de Deus nessa área, todas as outras coisas serão dadas a você também. E você terá mais paz, terá mais lucro e terá uma história melhor. E finalmente você terá uma vida mais rica, porque poderá deitar na cama à noite e saber que seu Pai Celestial está zelando e cuidando bem de você.